Muito boa tarde a todos e sejam bem-vindos a mais um Haja Saúde, o programa que está sempre consigo aqui na Antena 1 Açores. O tema em análise em setembro é a apneia do sono e para nos continuar a ajudar a perceber mais sobre este assunto, contamos com a presença indispensável da enfermeira Sofia Oliveira, que trabalha no Hospital de Dia de Pneumologia aqui no Hospital de Ponta Delgada. No tempo que temos hoje, propunha que a Sofia Oliveira nos fale um pouco sobre o papel que os enfermeiros desempenham na adesão ao tratamento da apneia do sono. Antes de mais, boa tarde novamente. O enfermeiro aqui é um elemento facilitador de todo o processo de adesão. Portanto, é óbvio que o ideal para o sucesso dessa doença, não é? Ou para o sucesso do tratamento, é que o doente o faça. No entanto, este não é propriamente um tratamento muito fácil, ou pelo menos numa fase inicial não é assim muito fácil de se fazer, e então aqui o enfermeiro é o elo de ligação para que isto funcione. Temos que perceber que a adesão ao tratamento é um fator fundamental para o sucesso de qualquer tratamento e, no entanto, no caso particular da adesão ao CPAP, este processo ainda se torna mais importante porque não é uma adesão fácil. Pelo contrário, também vai existir persistência e dedicação tanto dos profissionais de saúde quanto do próprio doente. Ele próprio também tem que querer aderir ao tratamento. Normalmente, costumamos dizer que os primeiros 6 meses são os mais difíceis porque temos que dar tempo à criação de novos hábitos e principalmente hábitos de sono associados ao uso do CPAP. Curiosamente, em casos em que a apneia é mais grave, são também os mais fáceis de tratar, porque como têm muita sintomatologia, facilmente começam a haver grandes benefícios e então a partir daí é cada vez mais fácil. Os casos de média gravidade são na maioria das vezes aqueles que necessitam de maior apoio. Porquê? Porque muitas das vezes são direcionados à consulta por pessoas que detectam que têm aquelas paragens durante a noite, que fazem a queixa ao médico, que o médico depois faz o despiste da doença e realmente a pessoa acha que não tem problema nenhum. Portanto, aí é mais difícil da própria pessoa aceitar. Obviamente que o enfermeiro deve estar sempre disponível para prestar informações, para prestar apoio, fornecer contactos telefónicos, toda a disponibilidade é sempre muito importante. Ter um fácil acesso à consulta sempre que seja necessário. É também importante que o enfermeiro seja capaz de implementar intervenções comportamentais e educativas que permitam identificar e corrigir todas as potenciais dificuldades de adesão, ou por exemplo ao dar dicas que poderão fazer toda a diferença. Muitas das vezes pequenas dicas, pequenas coisinhas, pequenos pormenores que a gente às vezes não dá importância fazem toda a diferença na adesão ao tratamento e obviamente podemos assim prevenir e tratar atempadamente eventuais complicações. Também um ambiente de confiança é muito importante, de modo a diminuir toda e qualquer ansiedade, promover a autonomia do doente, também para a tomada de decisão é sempre muito importante. E por outro lado também o suporte emocional que vai permitir ao doente expressar todos os seus sentimentos, crenças, medos, dúvidas face à doença e a todo o regime terapêutico também é importante e portanto aí é também uma estratégia de autocontrole da situação de saúde. Obviamente que todo este sucesso destas intervenções vai sempre depender da formação e treino do próprio profissional que está com o paciente à frente, obviamente. A senhora enfermeira é alguém que trabalha diretamente nesta área. Explique-nos como funcionam as consultas de enfermagem em apneia do sono. Pronto, a consulta da apneia do sono, a consulta de enfermagem da apneia do sono, neste momento é efetuada no Hospital de Dia de Pneumologia, sempre às segundas-feiras. É uma consulta que tem como principais objetivos promover o autoconhecimento, a gestão do regime terapêutico, capacitar a própria pessoa a ter uma maior qualidade de vida, promover estilos de vida saudáveis e, obviamente, promover a eficiência e a eficácia do tratamento no domicílio, neste caso, a utilização do auto-CPAP. Para a consulta são referenciados todos os doentes que estão diagnosticados com o síndrome da apneia obstrutiva do sono e que se encontrem já a fazer o tratamento, mas que não estejam adaptados, portanto que precisem de ajuda na adaptação. Também às vezes acontece serem referenciados alguns utentes que em algum momento foram diagnosticados com a doença, que até têm o equipamento, mas que nunca o fizeram porque nunca se adaptaram ou porque não quiseram, porque recusaram, etc. E por norma são
todos os doentes que não estão adaptados ao tratamento. Muitas das vezes também podem ser referenciados alguns doentes que estão internados no serviço de pneumologia ou noutros serviços do hospital, tenham feito o exame e que tenham sido diagnosticados no momento, e aí então são encaminhados para que eu faça a adesão inicial, e aí, portanto, faço tudo a adesão inicial, o seguimento, ensinos à família, e depois faço todo o acompanhamento após a alta, até que a pessoa se sinta completamente adaptada ao CPAP. Normalmente começo por fazer a retirada dos dados do equipamento, porque atualmente já todos os equipamentos possuem um cartão de memória e memória interna que nos permitem visualizar toda a informação, analisar todo o número de dias de utilização, número de horas, pressões, fugas de ar pela máscara, etc. Mas, sobretudo, os dados da adesão são aqueles que são cruciais para a garantia da eficácia do tratamento. Portanto, obviamente que também ouço as queixas do doente. Muitas das vezes, pequenas situações como a máscara está muito apertada, ou está larga, ou que não coincidem muito bem com aquilo que estou a ler a nível dos dados, podem ser simplesmente porque está mal montada, ou porque não foi devidamente lavada, etc. Portanto, são pequenas situações que também têm que ser vistas e com as quais nós acabamos por nos dedicar muito e que fazem toda a diferença. Pronto, basicamente as dicas, damos muitas dicas, como já referi anteriormente, como a correta colocação e adaptação da máscara, higienização, controle de fugas. Também surgem às vezes situações como feridas, aparecimento de feridas na cara, olhos vermelhos, nariz congestionados, também muitas das vezes fazemos o despiste disto, se necessário encaminhamos para o pneumologista. E é também sempre importante explicar ao doente o que é que ele tem e o que é que é a doença, quais são os principais sintomas, causas, consequências e efeitos secundários, porque aí ele vai consciencializar-se da sua própria doença e vai também mais facilmente conseguir cumprir o tratamento. Muito obrigado, enfermeira Sofia, e assim fechamos o nosso programa de hoje. O Haja Saúde volta na próxima quinta-feira. Até lá, fiquem bem e tenham uma boa semana.